as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com muita alegria que nós pedimos a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilharmos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem trará uma bênção de Deus através da palavra para a sua vida hoje é o pastor Luiz Henrique, que vai falar acerca de relacionamento consigo mesmo, a necessidade que temos de aprender quem nós somos e como Deus usa isso como ferramenta para tratar a nossa vida e para tratar o nosso caráter. Você que sempre assiste o programa Caminho da Vida pode nos ajudar, pegando seu telefone, ligando para um irmão, para um amigo, para um parente, pedindo que ele sintonize com você nesse mesmo canal e venha assistir também o programa O Caminho da Vida. Se tem sido bênção para você, pode ser bênção também para outras pessoas. De antemão também, já quero agradecer a todos os amados irmãos que têm orado por nós, que têm assistido ao programa Caminho da Vida. Em especial, quero mandar um abraço para o nosso irmão, seu Osiel, a dona Zulene, e também para o seu Gabriel e a dona Dalva, são membros da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Dentro do pessoal todo que assiste, esses dias eu fiz uma visita à casa deles, falou: pastor, estamos ali toda semana assistindo vocês. Muito obrigado, queridos, que Deus os abençoe profundamente. Também quero mandar um abraço especial hoje para a minha família. Os irmãos moram lá em Astorga, a minha família, em especial para minha tia Terezinha, fez 82 anos de idade. Eu não pude estar presente à festa lá, que esteve toda a família reunida. Para mim, domingo é mais complicado de poder sair. Mas quero mandar o meu abraço para a tia, parabéns, que Deus a abençoe profundamente. A família tem sido bênção na nossa vida e no nosso coração, e também assistem ao programa O Caminho da Vida. Você que nos assiste e quer ouvir uma mensagem amiga para todas as horas da vida, nós temos um serviço gratuito à sua disposição. É o nosso Disque Paz. O telefone é 3025-3333. Você faz uma ligação, é gratuita aqui para a região de Maringá, e você vai ouvir uma mensagem que vai consolar, abençoar o seu coração. Também hoje nós estamos dando continuidade a essa promoção do porta-olhos. Já temos algumas pessoas que ligaram a semana passada, deixaram seu nome, seu endereço, seu telefone. Você que ligar agora no 8414-3979 ou no 8414-3940 e deixar o seu telefone, você vai estar concorrendo a um porta-óleo como esse que você vê aqui na sua tela. Ele é personalizado, ele é de aço inoxidável, tá ok? Esse aqui é o meu, tá personalizado com o meu nome, com a logomarca da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós também daremos um personalizado para você. E você que quiser comprar também, adquirir um porta-óleo desse, está passando aí na parte inferior do seu vídeo, o telefone, o endereço do porta-óleo, você vai ligar e vai falar com o Maurício. Mas no 8414-3979 e no 8414-3940, você liga agora, deixa teu nome, telefone e endereço, e a semana que vem nós já vamos sortear um desses porta-óleos para abençoar profundamente a sua vida. Agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial e depois nós já voltamos com a mensagem do pastor Luiz Henrique. Fique conosco no programa Caminho da Vida.
máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler os versículos que estão entre o 15 e o 17. E a mensagem de hoje vai falar acerca de relacionamento consigo mesmo. Vamos acompanhar o texto bíblico, João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Diz o seguinte o texto: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Para falarmos sobre esse texto que nós acabamos de ler, é necessário primeiro que nós saibamos um pouco acerca do contexto dessa conversa que Jesus tem com Pedro nesse momento. Jesus havia sido morto, havia ressuscitado. Jesus já havia aparecido algumas vezes para os discípulos e agora, nesse momento em que nós lemos aqui, Jesus está na beira de uma praia, acabou de aparecer para 7 dos discípulos enquanto eles pescavam e agora ele estava fazendo algo como o que poderíamos chamar de um churrasco. Jesus estava na beira do fogo, alguns peixes ali, eles estavam se alimentando e nesse momento que Jesus quer ensinar a Pedro a ver algo em si mesmo que ele, Pedro, ainda não tinha conseguido enxergar. É assim então que surge esse texto que nós acabamos de ler. Eu quero dizer a você, preste atenção nessa frase que eu vou dizer, quero dizer a você que Cristo investe no nosso relacionamento conosco mesmo, porque Ele quer que nós nos vejamos como Ele nos vê. Eu vou ler mais uma vez. Cristo investe em nosso relacionamento conosco mesmo, porque quer que nós nos vejamos como Ele nos vê. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de dizer que Jesus investe no nosso relacionamento conosco mesmo para que nos conheçamos. Esse texto que nós lemos de João, capítulo 21, ele tem razão de existir também em função de um outro texto do mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 13. Se você for lá no capítulo 13, você vai encontrar dos versículos 33 a 38 uma passagem muito interessante. Uma passagem em que Pedro diz que daria sua vida por Jesus e a partir de então Jesus o repreende e diz que Pedro o negará 3 vezes ainda naquela noite. Lá no capítulo 13, Pedro apresenta um comportamento arrogante perante Jesus e perante os demais discípulos. Ele não reconhece em si mesmo a fraqueza e a covardia que estavam ali, escondidas dentro do seu ser. Isso provavelmente aconteceu por causa da intensidade da figura de Pedro. Afinal, de todos os discípulos, ele era o que tinha o comportamento mais exagerado, o temperamento mais aparente, mais à flor da pele. Quando Jesus, então, lhe quis lavar os pés em um momento mais adiante, Pedro não quis deixar. Quando Jesus o ameaçou se não deixasse, ele quis ser lavado por inteiro e não apenas os pés. Em um outro momento anterior a isso, no Monte da Transfiguração, quando Pedro viu Jesus, Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, já quis tomar as rédeas da situação e já quis sair fazendo tendas, uma para cada um deles. Pedro não tinha tino para ser contemplativo.
Talvez isso porque ele, justamente como eu disse, queria estar sempre com as rédeas das situações nas suas mãos. Agora, apesar de todo esse arroubo de coragem, apesar desse ímpeto em fazer o que vinha na mente, Pedro, assim como você, assim como eu e assim como todos nós, Pedro tinha muitos medos, muitas inseguranças dentro de si. Medos esses que pareciam dormentes ou então pareciam pelo menos amortecidos quando o mestre estava por perto. Se Jesus estivesse junto, Pedro era capaz de sacar uma espada e sozinho partir para cima do exército judeu. Mas na ausência do mestre, ele fugia de uma pergunta feita por uma simples empregada pelo fato dele ser ou não um discípulo. Lá no capítulo 13, quando Pedro diz, darei a minha vida por ti, nós podemos entender que ele estava talvez querendo dizer para Jesus, olha Jesus, não sei quanto a esses outros, mas o meu amor por ti é fora de série. Chego a te amar mais do que eles, chego a te amar mais do que a mim mesmo. Jesus então repreende a atitude de Pedro, como eu já disse, e o fez porque conhecia aquele pescador melhor do que ele próprio. Jesus queria promover um tratamento naquela área da vida de Pedro. Pedro precisava conhecer a si mesmo. A língua grega possui mais de uma palavra para aquilo que nós traduzimos simplesmente por amor. No nosso texto, nós vamos perceber que há duas dessas palavras. Uma delas é filo, a palavra filo. Ela é utilizada para descrever o amor fraterno entre as pessoas. É, por exemplo, o amor que eu tenho por vocês, o amor que cada um de vocês tem pelos pais, pelos irmãos. É o amor filo. Uma segunda palavra, a palavra ágape, ela é usada somente para se referir ao amor ideal, ao amor incondicional. Esse é o tipo de amor que Deus tem pelos homens. E nós perdemos muito se nós formos para esse texto sem olhar para o original, para o grego, porque aqui, como eu disse, aparecem essas duas palavras, filo e ágape. No versículo 15, por exemplo, Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava com amor ágape, com amor incondicional, com amor perfeito. E tem como resposta um simples, eu te amo com amor filo. No versículo 16 acontece a mesma coisa. E lá no versículo 17, então Jesus pergunta, Pedro, quer dizer que você só me ama com amor filo? E a resposta de Pedro é, sim, Senhor, só com amor filo. É como se Jesus tivesse conduzido a Pedro a abrir os olhos para uma realidade que ele mesmo, Pedro, não conhecia lá no capítulo 13. É como se ele dissesse com pesar para Jesus, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu sou limitado, não consigo te amar com amor ágape, só com amor filo. Se essa pergunta tivesse ocorrido antes da crucificação, tivesse ocorrido antes de Pedro negar a Jesus, muito provavelmente a resposta de Pedro teria sido outra. A resposta de Pedro teria sido, mas é claro, Jesus, eu te amo com amor perfeito, com amor ágape, com amor incondicional. Mas agora não. Agora Pedro se conhecia. Agora Pedro sabia do que ele era feito. Aquele que era arrogante, agora estava conseguindo enxergar as suas limitações. Aquele que era impetuoso, agora apresentava uma fala comedida, fruto de reflexão. O discípulo que tinha dificuldade de aceitar o que era falado acerca de si, agora estava cheio de autoconhecimento. Mais do que encontrar-se com Jesus naquela praia, no texto nosso que nós lemos, Pedro encontrou-se consigo mesmo. Pedro aprendeu do que ele era feito, passou a reconhecer as suas falhas anteriores. É por isso que Jesus quer que tenhamos um bom relacionamento conosco mesmo. É por isso que ele convida o nosso passado e o nosso presente para participarem juntos do mesmo churrasco na beira da praia. Se, como nós dissemos no primeiro ponto, Jesus promove o nosso relacionamento conosco mesmo para que nos conheçamos, em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus promove o nosso relacionamento conosco mesmo. Então, sim, em primeiro lugar, Jesus promove o nosso relacionamento conosco mesmo para que nos conheçamos. Em um segundo momento, em um segundo lugar, Jesus promove o nosso relacionamento conosco mesmo para que nos perdoemos. Esse texto de João 21, eu disse que ele tem razão de existir também em função de João capítulo 13, mas ele também tem razão de existir em função de um outro texto,
o texto de Mateus, capítulo 26, versículos 69 até 75, que é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Os outros evangelhos também apresentam, o próprio evangelho de João também apresenta essa negação, essa negativa de Pedro, mas eu gosto por demais dessa versão de Mateus. Um professor meu da faculdade, quando nós chegávamos para ele, pedindo para ele melhorar nossa nota, para ele abonar uma falta ou outra, ele costumava dizer: Deus é misericordioso, eu não, eu sou justo. Nós ríamos, achávamos engraçado, mas o fato é que isso é uma verdade tão intensa, tão marcante, que nós temos dificuldades de entender a abrangência dela, as consequências dessa verdade. Para nós, a justiça é algo que sempre tem que prevalecer. Nós todos somos justos, somos regrados pelo nosso senso de justiça. E é ele, o nosso senso de justiça, que governa a nossa vida e que diz como nós devemos agir ou como nós devemos julgar as questões que vêm até nós diariamente. O problema é que quando nós somos muito pautados pela justiça, nós temos dificuldades de entender a misericórdia. Pedro tinha vivido os últimos 3 anos da sua vida esbanjando convicção. E agora ele estava em dúvidas acerca de em que ele deveria crer. Ele tinha jurado fidelidade incondicional para Jesus, diante dos discípulos, e agora, na ausência desses discípulos, ele renegava a sua fé. Ele que partia para cima do exército judeu, sozinho, agora fugia de uma pergunta feita por uma empregada na beira de uma fogueira. E o problema maior para Pedro foi quando o galo cantou. Ah, maldito galo! O livro de Lucas chega a nos dizer que nesse momento em que o galo canta, os olhares de Pedro e de Jesus se encontram e é como se Pedro estivesse dizendo: eu não acredito que eu fiz isso. E ao mesmo tempo em que o olhar de Jesus diz: eu não te falei? Se Pedro tivesse feito algo de consequências mais visíveis, não estou dizendo mais grave ou menos grave, mas de consequências mais visíveis, provavelmente ele teria seguido o exemplo de Judas, que foi juiz e foi executor de si mesmo. Afinal de contas, o texto termina dizendo que Pedro saiu dali e chorou amargamente. E, por falar em Judas, você sabe por que é que ele se enforcou? Porque ele tinha dificuldade de compreender e aceitar o perdão. Também caminhou com Jesus, andou com ele, mas o senso de justiça de Judas era a única forma de julgamento que ele conhecia. E por isso, ele não achou que seria possível que houvesse outra pena para alguém que tivesse agido como ele agiu. Judas tinha andado com Jesus, mas nunca conseguiu entender e nem aceitar o perdão, como eu falei. Pedro tinha essas mesmas dificuldades de Judas. Por causa disso, foi necessário que Jesus tratasse com esse problema especificamente dentro do coração de Pedro. O mestre sabia do que o discípulo precisava lá naquela praia, lá naquele encontro à beira da fogueira. Quando Jesus, por 3 vezes, oferece para Pedro a possibilidade de proclamar o seu amor perante ele e perante os demais discípulos, ele está agindo na tentativa de restaurar completamente o coração de Pedro. Pedro sabia o que tinha feito. Todos os discípulos tinham ouvido as declarações, as previsões do Mestre. Pedro viu essas previsões se cumprindo diante dos seus olhos. Jesus, é interessante vermos aqui, ele repete inclusive a mesma cena. Lá em Mateus, capítulo 26, são 3 negativas de amor em volta de uma fogueira. Agora em João 21, são 3 afirmativas de amor em volta de uma outra fogueira. Será que isso tudo é coincidência? Será que não há ligação nenhuma entre essas 2 passagens? Eu aposto que há ligação. Uma afirmação de amor para cada negativa. Cristo sabia da justiça exagerada de Pedro e Cristo precisava lhe ensinar a misericórdia. Jesus então ensinou para Pedro que com Deus as coisas funcionam de uma maneira diferente. Cristo também quer promover o nosso relacionamento conosco mesmo, porque sabe que nós temos muitas falhas e que nós temos dificuldades de lidar com algumas dessas falhas. Eu mesmo, por exemplo, eu possuo defeitos que têm o poder de me humilhar, tenho o poder de gritar na minha cara que eu não sirvo para ser pastor. Eu possuo defeitos assim e você também. E é difícil para quem tem um senso de justiça muito grande entender que pela misericórdia de Deus há solução para todos os nossos pecados.
Por isso é que Cristo nos convida a conhecer a misericórdia dele. E eu quero concluir dizendo que o perdão de Deus, o perdão que Ele nos dá, tem o poder de nos trazer uma nova vida. É necessário entender, então, que Deus é o Deus da segunda chance. Cristo derrama sobre nós essa oportunidade de reconhecimento dos nossos pecados e falhas, essa oportunidade de compreensão de que a sua misericórdia nos alcança todas as manhãs e, como diz o texto bíblico, elas são a causa de não sermos consumidos. Deus espera que você veja a Ele de braços abertos, dizendo: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. E Ele nos dirá isso tantas vezes quantas forem necessárias para que nós nos sintamos limpos e livres daquele pecado que nos assombra nas nossas noites sem sono. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça com que todos nós sejamos banhados por essa misericórdia que vem dEle. Em nome de Jesus. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convites sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você acabou de ouvir uma mensagem abençoada. Você tem tido um encontro com você mesmo? O Senhor tem promovido isso na sua vida? Tem levado você a reconhecer o seu pecado e o quanto você pode ser transformado pelo poder de Deus? O pastor Luiz Henrique trouxe esse recado para nós hoje. Eu quero começar essa parte de perguntas exatamente falando com o pastor Luiz Henrique. Pastor, há quem diga que a misericórdia de Deus não deva ser tão ressaltada, pois isso pode nos tornar menos, ou melhor, nos tornar menos avessos ao pecado, ou seja, nós ficamos mais tranquilos com respeito ao pecado e, portanto, menos obedientes. Será que isso procede, pastor? Nós precisamos, quando nós vamos para a Bíblia, nós precisamos falar acerca da verdade que há aqui. Sim. E quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos que a palavra de Deus é a verdade. E quando a verdade ela é dada a nós, ela precisa ser transmitida aos outros, independente de quanto medo nós tenhamos da reação dos outros com relação a essa verdade. Então, se nós achamos que alguém vai deixar de ser obediente, alguém vai deixar de seguir a Deus, alguém vai deixar de temer a Deus, simplesmente pelo fato de que ele tomou conhecimento de que Deus perdoa, então nós estamos duvidando do poder que o Evangelho tem. Nós estamos duvidando do poder que Deus tem em fazer com que as pessoas olhem para essa verdade, se apaixonem por essa verdade, se derretam diante de Deus pelo fato de saberem acerca dessa verdade. Nós estamos achando que Deus não fez um serviço bem feito. Nós estamos tentando melhorar o que Deus já fez. Se nós temos esse problema, e constantemente eu tenho contato com pessoas que acham dessa forma, que pensam assim. Se nós achamos dessa forma, nós precisamos entender que o que Deus faz é perfeito. Se Ele quis apresentar misericórdia juntamente com o juízo, se Ele quis falar, nos ensinar acerca de misericórdia, tanto quanto Ele nos ensina acerca da justiça dEle, Ele tem um propósito para isso. E quem sou eu para modificar o ensinamento de Deus e achar que eu posso melhorar aquilo que ele colocou? Se a Bíblia diz que a verdade de Deus é misericórdia e justiça, eu preciso apresentar os dois lados. Não posso apresentar só misericórdia, mas eu também não posso apresentar só a justiça. É importante nós deixarmos bem claro que quando Deus usa a misericórdia é algo que é dele, apenas dele, né? É Ele quem suprime
uma aplicação da justiça por misericórdia, por estar satisfeito pelo arrependimento. Mas a gente não pode usar uma misericórdia como ferramenta nossa. Não, então eu vou pecar à vontade, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Eu não vou viver no pecado, eu que já morri para ele, né? Pecaremos mais então? De forma nenhuma. De maneira alguma. Então é interessante nós percebermos que essa misericórdia de Deus ela só vem até nós quando existe o arrependimento. Exatamente. Agora, para eu me arrepender, é preciso que eu não goste daquilo que eu fiz. Se a pessoa parte para o erro, parte para cometer o erro, pensando nisso, não, eu vou errar agora porque depois Deus vai perdoar. Então que arrependimento vai ser esse? Que ela Isso, na verdade, é um crime premeditado, né? A pessoa vai para Deus e fala, bom, eu vou me resolver aqui. O senhor falou, pastor, eu quero perguntar para os pastores aqui, o senhor falou que Deus é o Deus da segunda chance. Né? Isso é um pouco controverso, pelo menos o uso do termo, né? Segunda chance, uma vez que Deus já enviou a Cristo. Mas, com respeito ao Deus ser o Deus da segunda chance, não pode dar aquela ideia de que muitos têm, por exemplo, de um purgatório, de uma expiação após a morte. O que os pastores acham com respeito a isso? A questão aí é a segunda chance em vida, né? Boa. Nós estamos em vida, enquanto... Buscar a Deus enquanto se pode achar, né? Enquanto corre sangue nas nossas veias, a gente tem oportunidade, Deus nos dá oportunidade. Há algumas religiões que pregam que não há essa segunda oportunidade. Nem em vida. Nem em vida. Mas a palavra de Deus nos fala sobre isso, através da parábola do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo arrependeu-se e voltou para a casa do pai. Então, enquanto o homem tiver condição de arrepender-se, Deus pode lhe dar uma segunda chance, sim. Que bênção. Essa segunda chance, só para completar aqui, para não ficar mal entendido... Só um pouquinho. Segunda chance e terceira chance e quarta chance. Essa segunda chance, ele mesmo falou para perdoar 70 vezes 7, né? Então é porque ele faz muito mais do que isso. Como o senhor usou a parábola do filho pródigo, eu lembro de um escritor, agora eu esqueci o nome do escritor, se os pastores souberem, me falem, me refresquem a mente aqui, mas diz que na parábola do filho pródigo nós enfatizamos sempre o filho, né? Mas diz que o pai é o pai pródigo em perdoar, e que o pai é o modelo de Deus que espera os seus filhos se arrependerem e voltassem para ele. Isso é importante nós pensarmos e meditarmos nessa realidade. Eu só gostaria de dar um complemento aqui, Sim. que essa expressão de Deus da segunda chance eu utilizei em função dessa história, dessa passagem, deste momento, que nós vemos que alguém erra, e aí aparentemente, se fosse eu no lugar de Jesus, talvez eu descartasse Pedro ali, se fosse cada um de nós, se fosse você que nos assiste, de repente você apertava o assento ejetor. Jesus era capaz de chacoalhar a cruz e falar, vocês vão para o inferno e deixa que eu vou para o céu com meu pai. Ainda bem que é Jesus, graças a Deus por isso. Então, olhando assim, vem uma segunda chance para cada um de nós. Desculpa, Paulo, pode falar. Imagina. Pastor Alessandro, antes de continuar rolando esse debate gostoso aqui, eu quero mandar um abração para a Leila. A Leila, ela é nora do Diácono Eduardo e da Marta, lá da IPB Central. Ela disse que está ligadinha no nosso programa toda quarta-feira, ela não perde um programa. Leila, um grande abraço. Um grande abraço para Leila. Vou aproveitar então que o senhor falou, porque me falaram o último programa que eu esqueci de falar outras vezes. Você que está assistindo, ligue agora. Falou, pastor, mas o senhor falou só uma vez, a gente não soube. Ligue agora para o telefone que está passando aí no seu vídeo, 8414-3979 ou 8414-3940. Deixe o seu telefone, endereço. Você está concorrendo a um porta-óleo de unção como esse. Aqui, está vendo? É uma logomarca. Vai vir a logomarca da tua igreja e aqui o seu nome. Pastor, diácono, presbítero, não sei qual a nomenclatura. Ligue agora, você está concorrendo a esse porta-óleo. Pastor Paulo, pode falar? Ainda bem que o senhor citou, eu lembrei de fazer o outro aviso aqui. E também uma família muito querida, assim, uma família muito bacana que conhecemos por esses dias. Olha só como que a internet é uma bênção, né? Por meio do Orkut. O seu Roberto, Dona Célia, sua esposa, a Giovana, a filha, e também o Wellington, o namorado, estiveram da igreja, estão animados para continuar com a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço. A questão da segunda chance ela é muito importante a gente discutir isso, porque a chance ela tem limite, né? É o limite da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, e que realmente essa graça, esse período aí, Deus tem estendido, para que realmente a pessoa tenha essa oportunidade. Porém, o limite da paciência e da chance de Deus é o limite que você tem de vida. Enquanto, se você isso pertence a Deus, né? Da sua existência, da sua longevidade, da sua, né? Como o pastor Vanderlei bem disse aqui, e o pastor também Luiz, e enquanto você estiver vivo, aí você tem a sua oportunidade de tomar um posicionamento em relação às coisas de Deus. Do contrário, fechou os olhos para esse mundo, as chances se esgotaram. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, o juízo.
Com respeito a esse tempo de vida aqui, o pastor Luiz disse na mensagem que nós precisamos nos conhecer a nós mesmos, que Jesus trabalha de forma a nos levarmos ao autoconhecimento. Qual a importância de saber quem nós somos e o nosso potencial de pecado para que nós nos reconciliemos com Deus? Inclusive, o pastor Luiz deixou muito bem claro o contraponto de 2 episódios na vida de Pedro. Primeiro, de Pedro negando Jesus 3 vezes, e depois nessa passagem onde trata do arrependimento da tratativa de Jesus com Pedro, onde Pedro é levado a reconhecer que ele ainda não o amava, também por 3 perguntas, um paralelo bastante interessante. Qual a importância de nós reconhecermos nosso erro, nosso pecado, o quanto nós somos pecadores para que nós nos reconciliemos com o Senhor? Eu gosto muito de uma passagem, eu não me lembro bem onde está agora, que quando Paulo, parece-me 1 Coríntios capítulo 13 ou 15, alguma coisa assim, quando ele diz que nós, enquanto estamos aqui, nós olhamos como num espelho. 13. 1 Coríntios 13, versículo 13, se não me engano. E nós estamos olhando como se fosse num espelho. Então, versículo 12. Foi a figura que o pastor Luiz colocou ali. Então, esse espelho é a palavra de Deus. Nós estamos olhando para a palavra de Deus mostra quem somos, e nós vamos assimilando a palavra de Deus, ela vai entrando no nosso coração, e nós vamos sendo tratados, sendo mudados, sendo transformados de glória em glória. A palavra de Deus diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a cada dia, esse espelho, quando nós olhamos, olha, nós não estamos tão bem assim, precisamos mudar, precisamos mudar nosso interior, através da palavra de Deus, e ela vai transformando a nossa vida. Essa é a função da palavra de Deus, é mudar aquilo que Deus quer que seja mudado na nossa vida. Esse é o nosso espelho, né? Eu acho que nós podemos nos enxergar quem somos, né? Isso é interessante, porque a necessidade que nós temos é dessa confrontação em relação à palavra. Porque hoje todos os valores são questionados, são relativos. A palavra não, ela é absoluta, é uma verdade absoluta. E ela nos mostra quanto nós não conhecemos de nós mesmos. É verdade. E outra coisa importante também, ainda respondendo a pergunta também, qual que é a importância de conhecermos a nós mesmos? É porque se eu sei quão errado eu sou, se eu vou para esse espelho, eu olho, e se eu não gosto do que eu vejo, e a função da Bíblia é essa, é nos mostrar quão errado nós somos, então aí eu percebo que eu preciso de Cristo. Aí eu percebo que eu não dou conta. Eu percebo que eu não sou tão bonito quanto eu achava que eu era. E a aí Bíblia Cristo se faz mais desmistifica o nosso necessário. mito de juízo próprio, Exatamente. de que somos melhores. Até porque nós nos espelhamos para estar bem por aquele que está pior. Então o cara olha para a vida dele e fala, bom, eu não uso droga, eu estou melhor do que o outro. Você liga o telejornal lá e você vê gente matando, roubando. Eu não mato, não roubo, eu não sonego imposto, não faço isso, não faço aquilo. Bom, então eu estou bem. E na verdade o padrão de Deus é diferente, né? Deus fala assim, sede santos, porque eu sou santo. Levítico. Deus coloca Ele mesmo como padrão. Nessa perspectiva, a gente está meio roubado, como diz o ditado por aí. Nós precisamos rever algumas coisas. Pastor Luiz, será que alguém que tenha tantos pecados, ou pecados tão grandes, que Deus se recuse a perdoar? O que nos diz lá o profeta Isaías? Capítulo 1, verso 18, pastor Luiz. Eu estou com esse texto na cabeça agora. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Acompanha comigo, diz 18 o seguinte. 19 até, que são lindos. É lindo o conteúdo dessa. Vamos ler o 20 também, então, já. Né? Vamos, só os 3 aqui. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o 18 e o 19 e 20 diz, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então a ênfase é no 18, porque quando eu olho para o meu pecado, quando eu olho para esse espelho e eu me vejo pecador e não gosto do que eu vejo, a tendência é pensar que nem Pedro, que nem Judas, por exemplo. Não tenho perdão, o que eu fiz é muito grave. Mas aí Deus nos diz, ainda que seu pecado seja grave, ao ponto de fazer com que você fique manchado como escarlata ou como carmesim, a palavra de Deus, a morte de Cristo, o sangue de Jesus, o perdão que Ele tem, é capaz de fazer com que nós nos tornemos alvos como a lã ou como a neve. E 1 João também, capítulo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Aleluia. Ele é fiel e justo, versículo 9, para nos perdoar os pecados. Isso. Então nós precisamos confessar. E uma coisa, somente
a confissão e o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Não adianta sacrifício, não adianta pagar promessa, só faz um adendo sobre essa confissão aí, pastor. É a confissão direta a Cristo Jesus. Né? Bom, eu olho para o espelho, vejo que eu errei contra Deus, né? E se eu posso fazer uma caminhada de 10 quilômetros, carregar a cruz nas costas, chicotear minhas costas, isso não vai adiantar nada. A palavra de Deus diz que somente o sangue de Jesus é que me purifica de todo pecado. O sacrifício já foi feito, já foi feito. Eu vou, confesso os meus pecados, confio no perdão de Deus, então eu sou purificado e fico mais puro do que a neve, como diz o texto. Benção, maravilha. Nós temos que continuar aqui, vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Sai daí não, fique conosco. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Nosso desejo é que essa mensagem fale ao seu coração. É importante você saber daquilo que estamos estudando. A importância de nos conhecermos a nós mesmos e de conhecermos a potencialidade, ou melhor, a dimensão do amor de Deus para conosco. Lembrando você que está nos assistindo, pegue o seu telefone, ligue agora para o 8414-3940 ou 8414-3979 e você estará concorrendo a esse porta-óleo de unção, onde você... Quem ganhar vai receber com a logomarca da sua igreja e com o seu nome estampado aqui. Ele é todo de aço inox, muito lindo esse souvenir aqui, que vai ser bênção também. Quando você vai fazer uma visita no hospital, vai orar por algum doente, você tem aqui, você que tem o costume de ungir as pessoas conforme nos diz a palavra de Deus, você tem aqui o porta-óleo que você pode levar para onde você quiser. O telefone está aí no rodapé do seu vídeo, 8414-3979 ou 8414-3940. Pastor Luiz, quem é que está dando o porta-óleo? Maurício também está passando aí na parte inferior do seu vídeo. O Maurício, ele trabalha com o porta-óleo, é muito bonito, isso aqui é meu, ele fez de presente para mim, está com a logomarca da igreja, escrito aqui Pastor Alessandro Capelão. Tem como você dar um zoomzinho a mais, pessoal, vê aí? Esse é o máximo, né? Então tá já. Mas eu acho que na tua casa já dá para você enxergar direito. É que eu enxergo mal, viu, gente? Eu sei que você vai enxergar muito melhor do que eu. É um presente aí do Maurício, que trabalha com isso. Também está passando aqui na parte inferior do seu televisor o telefone, endereço do Maurício, para que você possa entrar em contato. Pastor Luiz Henrique, existem pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas que ainda não se sentem perdoadas? Por que isso acontece? Aí a gente vai voltar lá para a mensagem. Exatamente. E vai ver aquela questão do senso de justiça. Porque a gente acha que, como eu fiz algo para errar, eu preciso fazer algo para acertar. É a ideia da compensação. O senso de justiça diz que quem deve tem que pagar, que para toda ação tem que ter uma reação. Quem erra precisa consertar. E a gente não entende com isso a misericórdia. O fato de que Deus, e aí a gente precisa explicar o que é misericórdia. Misericórdia é quando você merece um castigo e Deus escolhe não dar esse castigo para você. É quando Deus não nos castiga conforme mereceríamos. Isso é misericórdia. Mas isso não sacia o nosso senso de justiça. Isso faz com que a gente fique querendo resolver por nós mesmos. Aí que corre para aquilo que o pastor Vanderlei falou. Aí eu vou lá e eu me chicoteio, e eu subo escadaria de joelho, e eu pago promessa, e eu isso, e eu aquilo.
para saciar o senso de justiça. Com respeito a isso, eu quero indicar um livro. Você vai lá na Livraria Evangélica de Maringá, presta atenção. Você corre lá na Livraria Evangélica de Maringá, fala com a Grau, fala com o Luco, com uma das pessoas que trabalha ali, fala, olha, o pastor Alessandro me indicou o livro, O Impostor que Vive em Mim. O autor é Brennan Manning. Leia esse livro, meu irmão. Leia esse livro, você vai compreender o quanto o nosso senso de justiça tenta nos enganar, fazendo com que nós creiamos que nós somos capazes de receber o amor de Deus. O Impostor que Vive em Mim. Você vai na Livraria Evangélica Centro Bíblico, lá de Maringá, nosso parceiro, fala, olha, o pastor Alessandro pediu para eu vir aqui, vocês vão me dar um desconto especial para eu levar esse livro. Pastor Paulo? É interessante o senso de justiça que o pastor Luiz está comentando com a gente, porque nós temos a tendência de sermos mais justos do que Deus. Nós queremos ser mais justos. Nos iludimos com respeito a isso. É essa. E por isso nós impomos esse tipo de coisa. Agora, uma ilustração que eu acho que caberia bem aqui, sobre a questão da misericórdia de Deus, a aplicação da misericórdia, e não necessariamente agora a aplicação da justiça, embora ele tenha o direito de aplicar a justiça, é o fato de que eu tenho uma dívida muito alta e ele me perdoa, então quando eu quero aplicar qualquer senso de justiça, é como se eu tirasse umas quinquilharias e achasse que aquilo lá eu poderia liquidar minha dívida, que é muito alta. E quando ele já disse, não, você não tem como pagar, eu estou perdoando a sua dívida. Então é bem por aí. A gente tem que olhar... As pessoas têm dificuldade com isso mesmo. As pessoas querem... É a tal da teologia da retribuição. É né? bem isso mesmo. Eu preciso fazer algo para que Deus me perdoe. Tudo que precisava ser feito já foi feito. E tudo pela parte de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Pastor, o que dizer de uma pessoa que sofre no presente de erros cometidos no passado? Agora, não necessariamente a questão dela ter se perdoado ou não, mas dela carregar na sua alma esses sentimentos de quem ela é. Como o que dizer de uma pessoa que sofre hoje no presente com erros cometidos lá no passado? O que a palavra nos diz, por exemplo, 2 Coríntios 5, 17? O que a Bíblia tem a nos dizer com respeito a isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. A gente tem que acreditar na cura de Deus na nossa vida. Eu sei que tem marcas do passado que são muito fortes na vida de algumas pessoas. E aquilo que o pastor Luiz disse, né? Nós temos que crer no perdão de Deus, crer que Deus nos perdoou. Esquecer algumas coisas nós nunca vamos, é difícil esquecer. O nosso cérebro ele registra algumas coisas, mas lembrar dessas coisas não mais com dor, né? Com ressentimentos, com amarguras, e colocar na cruz. Tem sentimentos na vida da gente e tem feridas que só a cruz vai curar. Não tem outro lugar para colocar. Pode ir em psicólogo, psiquiatra, que são bons também, mas há resquícios do pecado do passado na nossa vida, de relacionamentos, que é a cruz de Cristo, é o amor de Cristo. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E quando eu começo a sentir o amor de Cristo na minha vida, isso vai aliviando as minhas dores, né? Então e é só Cristo mesmo. A psicologia e a psiquiatria como ferramentas humanas são excelentes, mas é importante nós lembrarmos que são ferramentas humanas. Ilimitadas. E tem situações que o que nós precisamos é do ilimitado poder e amor de Deus. É interessante, pastor, que Paulo diz assim, e Cristo sofreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verdade. Então ele já sofreu os nossos pecados. Ele sofreu para que a gente colocasse os nossos sofrimentos sobre ele. É por isso que Jesus mesmo nos diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, fala assim, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, seus fardos estão pesados, venham a mim, porque eu tenho poder para fazer o quê? Aliviarmos. Aleluia. Isso é muito importante, nós buscarmos, experimentarmos desse alívio do Senhor sobre as nossas vidas. Pastores, vou perguntar para todos vocês, pode começar com o pastor Luiz Henrique, e depois os pastores nos ajudem. Por quê? E é uma questão que muitos perguntam-se, por que Deus, sendo tão grande, criador de todas as coisas, independente inclusive da sua criação, por que ele se interessaria em promover a reconciliação entre o nosso presente em Cristo e o nosso passado sem Cristo? E por que ele se interessaria em promover a reconciliação entre nós
pecadores falhos, e a pessoa dele, Deus santo, puro e perfeito. Pois é, esse negócio é tão inexplicável quanto o fato da minha esposa, que é linda, me amar sendo feio. Isso é inexplicável. Isso é inexplicável. Gente, é porque o amor é graça e misericórdia. O amor é inexplicável. O amor que Deus tem por nós, ele é inexplicável. E quando nós olhamos quem Deus é, e quando nós olhamos quem nós somos, nós achamos que ele deve ser algum louco, alguma coisa assim, para gostar tanto de miseráveis que nem nós, mas o fato é esse. O fato é de que o amor faz coisas inexplicáveis, coisas que aos olhos de outros parece loucura. Então, o amor que ele tem por nós é que faz com que ele se proponha a se preocupar com criaturas tão erradas, que traem a ele, que erram, que mentem, que cospem na cara dele constantemente. Ele, pelo amor dele, ele se propõe a restaurar a sua vida e a minha vida. Que coisa maravilhosa isso. Benção, eu vejo duas coisas aí que da explicações teológicas, da teologia bíblica, e uma está em Romanos, se não for memória, 3, verso 25 e 26, não tenho bem certeza, que diz assim que, na verdade, a expiação de Jesus Cristo passa a ser mais necessária a Deus do que ao homem, no sentido de que Cristo tinha poder para me salvar a parte da cruz. Tem, claro que tem, isso é inegável. Mas a cruz é a revelação da misericórdia. Na cruz ele satisfaz a justiça de Deus. Exatamente. Então ele revela duas coisas, a justiça e a misericórdia. Sim. A justiça de Deus, que recai sobre a pessoa de Jesus Cristo, que carrega os nossos pecados. Ele que não teve pecado, né? Verdade. Ele que não teve pecado, se fez pecado por nós. Exatamente. A outra situação é justamente para a única e exclusiva manifestação da sua glória. Glória a Deus por isso. Só para complementar, eu quero só ler um texto que complementa isso que o pastor Paulo disse. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, aleluia, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus por isso. A gente percebe a manifestação do amor, da graça e da bondade de Deus. Eu não sei se você conseguiu chegar a esse entendimento. Nosso desejo é que você tenha chegado a esse entendimento, tenha reconhecido o quanto você é pecador, mas o quanto Deus é misericordioso e pode transformá-lo agora. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos e o pastor Luiz Henrique estará orando pela sua vida, para que você se reencontre consigo mesmo e também se encontre com o poder e a graça de Jesus. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você nos permitiu estar na sua casa compartilhando da palavra de Cristo Jesus com você. Antes de nós encerrarmos nosso programa, os pastores querem mandar um alô para as pessoas que estão nos assistindo. Pastor Vanderlei. Quero mandar um abraço para os irmãos lá de Paudalho. Eu estive lá esse final de semana e os irmãos nos receberam com muito amor, com muito carinho. Que Deus abençoe a vida do pastor Ricardo, da esposa e dos filhos, né? Obrigado pela recepção. Um grande abraço a vocês. Bem, pastor Paulo, mais algum abraço a mandar? A congregação de Paysandu, meus queridos, um grande abraço, beijo no coração.
Pastor Luiz. Eu queria mandar um abraço para o pessoal da Igreja Presbiteriana Central. Fui lá domingo retrasado e o pessoal me abraçou e falou: temos visto o Senhor no programa, temos assistido o programa. Um abraço pessoal então da Igreja Presbiteriana Central. Bem, se eu quero mandar mais um abraço, já mandei para alguns aqui no começo do programa, para todas as pessoas que nos assistem e oram por nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique agora com a oração do pastor Luiz Henrique. Semana que vem nós voltamos com o programa O Caminho da Vida. Que Deus abençoe sua vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor Deus, nosso Pai bendito, Senhor amado, nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que apesar de pecadores, o Senhor olha para nós através da sua misericórdia. Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado por isso, meu Pai. Queremos te pedir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor manifeste essa misericórdia não só nas nossas vidas, mas especialmente na vida das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa promover encontros de cada um desses que nos assiste consigo mesmo, ao ponto deles se conhecerem e se entenderem, reconhecerem suas falhas e perceberem quanto eles precisam do Senhor, mas que em nome de Jesus o Senhor promova principalmente o encontro deles com o Jesus crucificado, que é o único que tem o poder de perdoar pecados. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor vá de encontro às necessidades deles e que, em nome de Jesus, eles possam experimentar da regeneração, do perdão que vem somente das suas mãos. Faça isso com eles, os nossos ouvintes, faça isso conosco, faça isso todos os dias. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Milhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida.